Opa, e aí pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas, trabalho com Salesforce e hoje eu quero estar ensinando para vocês um pouquinho de como fazer a depuração dos componentes da Salesforce. Sem colocar nenhum console log, a gente vai fazer a depuração colocando pontos estratégicos de parada no código, onde a gente consegue analisar as variáveis, ver a ordem de execução e de uma maneira muito mais eficiente a gente consegue estar descobrindo aonde é o problema. Então aqui eu tenho uma print do componente que a gente vai estar realizando a depuração. Normalmente é assim que o cliente vai te dizer qual componente está com algum defeito. E caso você não tenha feito ele e também não saiba como é o nome dele lá no repositório do ambiente, também tem uma maneira fácil aqui de estar identificando. Esse componente que a gente vai estar realizando a depuração, basicamente ele exibe o status da avaliação de um chamado, permite iniciar a avaliação e atualizar o status atual dela. Então, para a gente encontrar o nome e conseguir visualizar o código lá no repositório, a gente consegue clicar nesse componente com direito e vir no inspecionar ou apertar o F12. E olhando aqui um pouquinho no container maior desse componente, a gente consegue ver que a Salesforce identifica por um C esse componente. Então, ele ficaria C Survey Status. Então, aqui a gente já descobriu o nome desse componente e então consegue vir no repositório do ambiente e buscar aqui com Ctrl P. Survey Status, a gente consegue abrir o código desse LWC, consegue ver o HTML dele e tudo mais. E a mesma coisa vale aqui no DevTools. A gente tem na primeira página os elementos em tela, na segunda a gente tem o console log e na terceira a gente tem a página que a gente vai estar utilizando para realizar a depuração, que ela é dividida basicamente em 3 colunas. Na primeira a gente consegue ver todos os arquivos da página, na segunda a gente consegue ver algum arquivo aberto e na terceira a gente tem alguns utilitários ali da depuração que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. Então aqui eu consigo, igual no VS Code, apertar Shift P para abrir os arquivos, buscar pelo aquele mesmo nome que a gente descobriu que era Survey Status. Então aqui a gente tem já o código do componente compilado pelo navegador. Se a gente buscar algum método lá do repositório nesse mesmo arquivo, a gente consegue encontrar, porque o nome dos métodos não muda, o que muda mesmo é só o nome das variáveis e um pouco da formatação do código. E se a gente analisar esse método lá no repositório, a gente vai ver que ele seta que está carregando, faz uma chamada apex, seta em alguma variável o retorno, caso dê sucesso, seta se caso deu erro, e depois finaliza o loading quando acaba essa chamada apex. E aqui no navegador a gente consegue analisar a mesma coisa, ele inicia o loading, setando essa variável, inicia uma chamada apex, onde ele seta um resultado, seta caso dê erro, e também seta que finalizou o loading quando termina essa chamada. Então aqui com o nosso método que a gente vai estar depurando em mãos, a gente consegue colocar nossos breakpoints, que seria essa marcação azul aqui na esquerda do arquivo. A gente pode colocar aqui agora no retorno da chamada apex, caso dê algum erro no retorno de erro, ou talvez no código que vai ser executado após a chamada apex. E daí para disparar esse método, eu sei que só atualizando o componente aqui, ele já vai ser disparado, mas em alguns casos a gente está depurando um código que é executado quando o componente inicializa. Aí seria só o caso de colocar os breakpoints e depois recarregar a página, aí o componente vai estar atualizando, os breakpoints não são perdidos quando a página atualiza, então o componente vai estar inicializando e já vai estar parando nos teus breakpoints. Então no caso aqui eu vou colocar para atualizar, ele já parou na primeira breakpoint. Aí aqui eu quero colocar também esse s.load como uma variável aqui no watch que a gente vai estar acompanhando durante a execução. Então no momento aqui o s.load é uma variável que ainda não existe, ela vai ser definida após a execução dessa linha. Daí a gente tem duas maneiras de seguir, que seria ou o F10 ou o F8. O F10 ele vai estar pulando para a próxima linha de execução e o F8 ele pularia para o próximo breakpoint. Nesse caso eu vou estar dando o F10 aqui para ele ir para a próxima linha. Aí ele definiu ali que setou o S, né? Então agora a gente sabe que s.loading é false. A gente pode ir dando um F10 aqui. E agora eu vou pular para o próximo breakpoint, que seria lá no retorno da chamada do apex. Então eu vou dar um F8. A gente consegue então ver aqui que o retorno, com o mouse em cima a gente vê o valor. Então o valor do retorno foi E. E dele pega esse E e seta aqui nessa variável. Dando mais um F8, a gente consegue ir para o próximo breakpoint, que já seria lá a execução final do código. E daí onde o S vai ser setado para false e ele para o loading do componente. Mas nem sempre a gente está só acompanhando a mudança dos valores das variáveis, às vezes tem algum erro que a gente quer ver com mais detalhe. Então a gente, por exemplo, pode vir aqui no repositório e remover da onde essa variável está sendo buscada. Então eu vou estar setando aqui uma variável que não existe, tentar definir um valor, né, na variável que não existe. Vou enviar esse código para org. E ao atualizar aqui o componente vai tentar inicializar.
E daí a gente pode ir dando aqui um F10, por exemplo. Ele vai tentar definir a variável que a gente sabe que não existe. E a gente vai estar recebendo o erro aqui pela depuração, ó, erro de referência. Isloading é uma variável que não está definida, is not defined. É só isso, eu espero que tenha ajudado.